No vídeo anterior falamos sobre a necessidade de segurança. Hoje vamos dar um passo essencial para responder a essa necessidade, as rotinas, mas mais especificamente na rotina da noite. Antes de entrarmos nessa rotina, o importante é perceber porque é que as rotinas são tão essenciais. As crianças vivem no presente e não conseguem antecipar o futuro nem o que vai acontecer. Por isso, precisamos planejar com antecedência o que vai acontecer ao longo do dia. E as rotinas ajudam a diminuir o stress. Não só da manhã, mas quando tudo precisa de acontecer rapidamente, mas também à noite, na hora de preparar a criança para dormir. E como fazemos isso? Podemos usar horários visuais ou planeamentos simples para a criança saber o que vem a seguir e que se sinta segura. Mas atenção, quando digo rotina, não estou a falar de um plano rígido daqueles que dizem às 19 jantar, 19h30 escovar os dentes, às 20 vestir o pijama. Não sou adepta a horas rígidas, mas isso tem que vir de cada um. Porquê? Porque se vocês têm um planeamento colocado na parede e por algum motivo o jantar atrasou, porque foram passear com o cão e ele fugiu, por exemplo, ou porque simplesmente o trânsito atrasou tudo, pronto, já ficam ansiosos porque o planeamento não está a ser cumprido à risca e estão atrasados nele próprio. E isso só vos traz frustração. Ou seja, para alguns até pode ajudar, mas para outros os horários rígidos podem gerar stress. E adivinhem, começamos a passar o stress à criança, falamos assim mais agressivamente e descarregamos essa frustração e essa emoção que é nossa a quem está à nossa volta e quem paga muitas vezes é a criança ou o companheiro que está ao lado. Ou seja, acaba por passar à criança esse stress. No entanto, para outras pessoas, esse tipo de planeamento mais rígido e com horários é necessário e ajuda. E pelo contrário, não provoca stress, mas alivia e traz segurança a quem o tem. Por isso, façam aquilo que vos parece o mais indicado para vocês. Se as regras das rotinas não têm utilidade para si, então evite criá-las. Porque se querem impor regras às crianças e se elas só se aplicam a elas e não a vocês adultos também, então isto não irá funcionar. Por exemplo, se criam uma regra, jantamos todos à mesa e sem TV, e depois os filhos veem os pais a jantar no sofá em frente à TV, não irá resultar. Assim não podem pedir aos vossos filhos para jantarem à mesa se vocês não o fazem. Lembrem-se, as crianças fazem o que veem e não o que dizem. Podem dizer o que quiser a uma criança. Ela vai fazer exatamente o que você faz e não o que lhe diz. Portanto, é essencial definir regras que se aplicam a todos e que todos possam cumprir e que se enquadram sobretudo no seu estilo de vida. Nós damos o exemplo sim, mas há sempre exceções. Na hora de deitar, por exemplo, e vou falar desse tópico na parte 5 deste vídeo, ok? Não percas. O que é então uma boa rotina da noite? Eu acredito que a rotina deve ser fluida e natural para todos. Ou seja, vocês sabem que existe uma regra base. Por exemplo, jantar até às 20. A partir daí, a sequência é sempre a mesma. Jantar, escovar os dentes, fazer xixi, vestir o pijama, se não for feito antes do jantar, conversa, história, momento livre de calma e cama. Isto é a rotina. Não são horas exatas ao minuto, mas sim a ordem das etapas, a previsibilidade daquilo que a criança sabe que vem a seguir, do que vai acontecer. Se um dia deitam o vosso filho às 8h40, no outro às 8h50 ou até às 21h, não há problema. O que importa é que seja sempre dentro de uma janela de tempo razoável. O que não convém fazer é que normalmente a criança que vai dormir entre as 8h45 e as 9 se deita, por exemplo, de repente às 22h. E sim, pode baralhar o corpo e a mente da criança, porque já está cheia de sono e em vez de dormir, fica irritada e acaba por fazer a dita birra. Portanto, a rotina não é um relógio de cuco, mas também não é para ser feita sem regras. É um caminho previsível que a criança reconhece, que lhe dá segurança e que prepara o corpo e a mente para desligar e descansar. Vejam qual a melhor forma para si, qual o melhor planeamento que se adequa
a vocês, à vossa família e à sua criança. Lembrem-se, se nunca foram de seguir horários fixos ao minuto, então não vale a pena agora criar um planeamento cheio de horas, só porque tem de ser. É que se não corresponde ao vosso estilo de vida, nem à vossa forma de ser, não o devem fazer, porque quando tentamos aplicar algo que não está alinhado connosco, o resultado é frustração. Por isso, o mais importante é construir rotinas que façam sentido para a vossa realidade e que se adaptem ao vosso dia-a-dia. Só assim é que funciona e traz resultados. A rotina da noite é a base de tudo. A mesma rotina todas as noites, à mesma hora, com as mesmas tarefas, e eu dei o exemplo, o acima, mas pode ser diferente. Pode ser pijama, lavar os dentes, ir à casa de banho, conversas, história, momento livre, dormir. Vou detalhar algumas etapas como a etapa da conversa, pois é a parte mais fundamental. E no fim, partilho convosco uma dica que resultou lindamente com o meu filho e com as crianças que acompanhei. Então, o que é essa etapa da conversa? É o momento que o vosso filho mais gosta para vos contar o seu dia-a-dia, as suas preocupações e as suas alegrias. O problema é que muitas vezes, neste momento, ele coincide com a altura em que nós pais estamos cansados do dia e só queremos despachar os miúdos e nos livrar deles. Sim, eu usei a palavra despachar e livrar. A palavra é forte, mas estamos aqui para ser honestos, ok? E saibam que, quando só vos apetece despachar ou livrar-vos dos vossos filhos, para terem finalmente um momento para vocês, eles sentem isso. Por isso, nunca deitam o vosso filho só para se verem livre dele, ok? Pelo contrário, estejam mesmo desejosos de chegar a este momento, porque é um momento precioso para conversar com ele. Daqui a pouco tempo, os vossos filhos já não vão precisar de vocês para adormecer. E acreditem, vão sentir muito essa falta e vão pensar, devia ter aproveitado mais. Sejam conscientes disso já agora. Se as crianças escolhem este momento para despejar a mochila e o saco emocional do dia, é porque já não há tarefas, nem nada para fazer a seguir, já não há escola, não há pressa, não há pressões. E é por isso que eles escolhem essa altura para falar com vocês. Então, sentem-se ao pé da sua criança, lancem 2 ou 3 palavras ao acaso ligadas ao dia, como escola, amigos, então almoçaste ao lado do Luís, comeste arroz, ou massa, ou almoço, algo mais detalhado. Se ela não falar espontaneamente, podem recorrer a isso. Sobretudo, é importante não a interromper e a deixar falar até ao fim. Ela vai descarregar tudo. Só depois, então, é que vem a história. Se não o deixarem descarregar e ainda lhe meterem uma história em cima do saco emocional já cheio, é demasiado para digerir e isso pode perturbar o sono da criança. Depois vem, então, o momento do abraço, do beijo e o famoso boa noite. E aqui, quando saem do quarto, há uma etapa crucial onde 95% dos pais cometem erros. E é precisamente desses erros que vamos falar no vídeo a seguir. Alguns são simples, mas fazem uma diferença enorme no sono da criança. Uma boa rotina não é para vos prender, é para vos libertar. Libertar da dúvida, das negociações infinitas e da frustração. E, acima de tudo, dar ao vosso filho a previsibilidade de que precisa para se sentir seguro e adormecer com tranquilidade. Convido-vos agora à reflexão guiada. Até já!